Muito boa noite, ao vivo mais uma vez nesta quinta-feira, a live da Plena Pátria, a sua escola de felicidade. Eu sou Acácio Carvalho, estou aqui com você para discutirmos assuntos referentes a bem-estar, qualidade de vida, gestão das emoções, planejamento estratégico pessoal. Estamos juntos para falar de felicidade, para trilhar os caminhos da nossa vida, para enfrentar as circunstâncias. Eu e você, juntos, estamos aqui na live da Plena Pátria. Seja bem-vindo, é com muito carinho, é com muito amor, é com muita satisfação que nós recebemos você e que estamos juntos nesse caminho que é o caminho da felicidade. A live de hoje é sobre firmeza, é sobre determinação, é sobre assertividade. Seja firme, diga não. Será que já aconteceu alguma vez na sua vida que você queria dizer não e você ficou, não, eu não vou dizer não, eu vou aceitar. Eu vou aceitar, eu vou aquecer, eu vou concordar para não magoar a pessoa, eu vou negar a mim mesmo e eu vou dizer sim, quando você deveria ter dito não. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Seja firme, diga não. Seja firme, diga não. A Plena Pátria já tratou do assunto assertividade em outras oportunidades. A gente sabe que a assertividade é uma das características, uma das emoções principais que fazem parte da metodologia de desenvolvimento existencial da MDE da Plena Pátria. Entretanto, nós vamos trazer uma abordagem diferente sobre a assertividade hoje. Nós vamos falar de uma maneira distinta. Seja firme, diga não, já foi tratado por várias pessoas na internet. A coach de relacionamento, Jaqueline Leitão, por exemplo, ela fala da importância de você dizer não nos relacionamentos. O professor Pedro Calabres, da Casa do Saber, professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, professor da USP, ele também trata dos aspectos neurocientíficos de você saber dizer não. E nós podemos dizer que hoje, além das questões éticas, além das questões de relacionamento, além das questões de habilidade emocional, gerenciar as nossas próprias emoções, o avanço da psicologia positiva, o avanço da neurociência, a partir do começo do século XX até os anos 2010, quando a medicina mergulhou no estudo do cérebro humano, nós podemos dizer como funciona o nosso cérebro do ponto de vista da assertividade. Nós incluímos os aspectos neurológicos, os aspectos fisiológicos nesse debate. Esse debate ultrapassa as questões éticas, ultrapassa as questões de relacionamento e vai para as questões de bem-estar, de fisiologia e de funcionamento do nosso cérebro. Veja bem, lá no nosso sistema mais profundo cerebral, no sistema reptiliano, no sistema límbico, na natureza mais profunda de nosso cérebro, nós somos animais sociais. E como a maioria das espécies sociais, nós somos espécies sociais hierárquicas. O ser humano obedece a uma hierarquia. Essa hierarquia não é própria apenas de nós humanos. Ela também nós encontramos em vários outros animais. Nos chimpanzés, por exemplo, até mesmo naqueles animais mais primitivos e mais distantes dos humanos, como as lagostas. As lagostas, elas também têm uma hierarquia social. No mundo complexo, à medida que o ser humano evolui do sistema reptiliano e do sistema límbico para o neocórtex, para a região fronteiriça do nosso cérebro, essa hierarquia social, ela fica mais complexa. Então,
não é apenas o caçador mais forte. Não. Não é apenas aquele que tem mais filhos. Não. Não é apenas aquele que defende melhor a sua prole. Mas começa a verificar os aspectos da inteligência, do sucesso. Começa a verificar a questão financeira. Enfim, nós somos seres que constantemente estamos nos comparando. O que é que acontece quando você começa a centrar a sua vida na comparação hierárquica, na comparação com as outras pessoas? Quando você se preocupa exaustivamente, constantemente, insistentemente na comparação, e nós podemos dizer que o mundo atual é um mundo de comparação, o que acontece no nosso cérebro? Nós somos movidos a serotonina e dopamina, neurotransmissores. Se você faz uma comparação e se você se sente superior, se você se sente bem naquela comparação, automaticamente os seus níveis de serotonina e os seus níveis de dopamina, eles são estimulados, eles aumentam no seu organismo. Consequentemente, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente satisfeito. Se você passa a se comparar e nesse nível de comparação você se sente inferior, os seus níveis de serotonina e dopamina diminuem. Consequentemente, você passa a entrar em regime de estresse, em regime de angústia, em regime de ansiedade e até mesmo de depressão. Então, uma relação social basicamente hierárquica, ela tem influência e influencia os nossos níveis dos nossos neurotransmissores. Foi isso que a neurociência descobriu. E o que é que isso tem a ver com firmeza e saber dizer não? Veja que coisa interessante. Se você aceita as coisas, se você diz sim, o que acontece? Você está infringindo um limite seu, uma norma sua, uma conduta que você gostaria de ter. Você queria dizer não, mas você diz sim, você concorda. Esse ato é um ato de submissão. Você está submetendo a sua vontade. É um ato de omissão. Você está deixando de fazer alguma coisa. O que acontece com isso? Você se sente mal. Mesmo que você não tenha consciência disso, os seus níveis de dopamina, os seus neurotransmissores, os seus níveis de serotonina vão diminuir e você vai se sentir infeliz. No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. A gente já disse aqui, com relação à assertividade, que um relacionamento, quando é um relacionamento baseado na mentira com amor, esse relacionamento ele pode passar rapidamente para um relacionamento verdade com desamor. Ora, o que é o relacionamento mentira com amor? É aquele relacionamento onde você concorda com tudo. É que você não quer magoar a outra pessoa. Então você concorda para não magoar, mas intimamente você não concorda. Então você está sendo submisso ou omisso. No momento em que você estoura, de que aquele nível de estresse é levado a um determinado ponto que você não suporta mais, aquela mentira com amor se torna verdade com desamor. E você entra no campo da agressividade. Você passa a ser violento. Violento verbalmente, violento fisicamente, e aí você se descontrola. Porque no fundo, você não consegue controlar as emoções. Você pode gerenciar as suas emoções. Mas aquelas emoções mais básicas, as emoções mais profundas que nós já estudamos aqui, como a tristeza, como a raiva, como o medo, como o asco, o nojo, a felicidade, o amor, essas emoções, elas não são controladas, elas podem ser gerenciadas. Esse é o nosso desafio, gerenciar as nossas emoções. Eu me lembrei, na preparação dessa live, de um amigo
Eu já não vejo esse amigo há alguns anos. E há uns 10 anos eu acompanhei a trajetória desse meu amigo como gestor público. Ele era diretor administrativo de uma determinada prefeitura, ele foi convidado a ser secretário de administração e, de repente, ele começou a ser assediado. Assediado para cometer alguns deslizes no campo ético, no campo da corrupção, a fazer vista grossa para determinadas coisas. O que aconteceu com esse meu amigo? Ele chegou a um limite que ele disse, não, eu não vou fazer isso. E ele abdicou da sua função, era uma função de destaque numa determinada prefeitura, e ele abdicou, disse não pelos seus princípios. Esse amigo passou dificuldades, passou mais de 2 anos desempregado, mas ele não tergiversou, ele não vacilou, ele aguentou o processo todo, mesmo passando algumas necessidades, mas ele disse não quando era para dizer não. É uma pessoa digna de ser apreciada a sua conduta. Realmente eu louvo esse nosso amigo. Eu tenho outro amigo também. Esse mais recentemente tive contato com ele. E ele está num processo depressivo, uma depressão crônica. Ele está sozinho, separou-se da sua ex-esposa, está longe dos filhos, afastou-se da família, está também num regime de subemprego. Era uma pessoa, era um empresário bem-sucedido. E as circunstâncias da vida fizeram com que ele esteja passando por essa dificuldade momentânea. No encerramento das suas atividades empresariais, ele não vacilou do ponto de vista ético. Ele pagou todos os encargos trabalhistas, fez com que todos os trabalhadores, e eram muitos, da sua empresa fossem remunerados, fossem recompensados. Colocou em risco o seu patrimônio. Apartamentos, imóveis que tinha, perdeu-os completamente. Hoje, ele está enfrentando essa dificuldade. Assim como inúmeras outras pessoas na nossa sociedade. Está enfrentando as dificuldades de um processo depressivo, que nós também já falamos sobre depressão. Depressão, Júnior da Paz esteve aqui dizendo que depressão não é frescura. Não, depressão é doença. E como doença, ela deve ser tratada. Claro que é uma doença multifacetada, tem vários aspectos, dimensões mentais, emocionais, dimensões de realização, dimensões fisiológicas, dimensões espirituais do ponto de vista da satisfação interior com a sua existência. Enfim, nós sabemos o que é a dor da depressão. E eu conversava com ele e dizia, meu amigo, a vida é uma ponte. A vida é uma ponte. Eu já disse aqui em outras circunstâncias. A vida é feita de dificuldades. Há pontes mais largas e pontes mais estreitas. Mas como toda ponte, ela passa. Você pode ficar na ponte, você pode se jogar da ponte ou você pode atravessar a ponte. Vamos em frente, estamos juntos. Estou ao seu lado, meu amigo. Você vai superar. Você é um homem digno. Você conseguiu ser assertivo, ser firme, ser determinado. Eu lhe admiro por isso. Estou ao seu lado. Estou ao seu lado. Traçamos 4 objetivos para ele. 4. Uma coisa de cada vez. Estamos juntos com outro amigo. Estamos tratando do aspecto de saúde. Saúde. É isso aí. Tratamento médico, tratamento psiquiátrico. Tomar o remédio. Da mesma maneira que se toma remédio para o coração, para pressão, para diabetes. Então, tomar o remédio para vencer lá o aspecto da depressão. A sua dificuldade de comunicação nas sinapses, nos sistemas hormonais, nos seus neurotransmissores. Então é preciso regular a química do seu cérebro. E o tratamento psicológico também, a terapia, enfim. Esse é um eixo.
o eixo da saúde. O outro eixo é o eixo social. A ressocialização, os amigos, os familiares, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, a família precisa estar presente. Esse é outro eixo fundamental. Um eixo é saúde, o outro eixo é o eixo social. É a família, os amigos, etc. Um terceiro eixo é o eixo espiritual. Porque esse nosso amigo, ele tem uma crença espiritual. Ele acredita em uma determinada religião, uma filosofia de vida, em suas bases espirituais. Então, vamos fazer o que de fato, não a religião, mas a gente já disse aqui que mais do que a religião, o sentido de existir. Por que nós estamos aqui? A espiritualidade. Não interessa se ele é espírita, se ele é católico, se ele é budista, se ele é evangélico. Não. Não interessa sequer se ele tem religião. Mas ele precisa desenvolver o seu campo da espiritualidade, o seu sentido da existência. E como ele segue determinada filosofia, então vamos retomar as suas atividades no campo da espiritualidade. E por último, o aspecto profissional e financeiro, que esse, é preciso que nós tenhamos toda a parte, toda a base construída, essa que eu falei anteriormente, saúde, social, familiar, amizade e a parte espiritual, para poder entrar no aspecto profissional, se recuperar para poder ver. O problema é para poder ver os aspectos financeiros e profissionais. Por enquanto, nós estamos aqui resolvendo as outras questões mais urgentes naquele momento. Gente, isso é uma realidade na nossa sociedade. O homem de hoje, o homem fundacional do século XXI, é um homem que talvez tenha perdido a sua essência. O homem está à procura de si mesmo. Nunca tivemos tantos casos de transtornos emocionais como no momento presente, na realidade, na atualidade. Depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado. E muitas dessas coisas são relacionadas com o nosso comportamento. É o único momento da nossa existência, é a única circunstância que só depende de nós. É a nossa atitude, é o nosso comportamento, é aquilo que a gente faz. Então veja, saber dizer não, ser firme é muito importante. É fundamental desenvolver a assertividade. A assertividade é o caminho do meio entre a omissão, a submissão e a agressividade. Uma pessoa assertiva, asserere, assertividade vem do latim asserere, que quer dizer asseverar, assegurar, ter segurança. Se você tem segurança, se você tem tranquilidade, se você sabe dizer não, dizer a verdade, sem se afetar, sem se preocupar com o interlocutor com o qual você está dizendo. Sem você ser agressivo, você é uma pessoa assertiva. E para isso, a gente precisa de 3 coisas para encaminhar o final da nossa live. É um caminho que tem 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo é autoconhecimento. Você precisa se conhecer. É a base de tudo. Ao ler as newsletters da Plena Pátria, você vai ver que é um ponto que a gente bate, porque toda a mudança, ela parte do autoconhecimento. A gente só consegue mudar se nós nos conhecermos, se nós soubermos os nossos limites, se nós tivermos claros na nossa mente quais são
os nossos desafios, quais são os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Então, isso é o autoconhecimento. É conhecer a nós próprios, as nossas virtudes, as nossas limitações, os nossos desafios, o processo de autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, nós passamos para o segundo ponto, para que saibamos dizer não, é termos autoestima. É evitar esse excesso de comparação que a gente tem. É buscarmos em nós aquilo que são os nossos valores e as nossas qualidades e nos alegrarmos com os nossos valores, com as nossas qualidades, com aquilo que nós já fizemos de bom, com as nossas potencialidades. Todos nós temos. As pesquisas mostram, tem um pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, é o professor Dan Ariely. Ele é o maior estudioso contemporâneo sobre a desonestidade. E ao contrário do que a gente possa pensar, a maioria da humanidade não é desonesta. Não. A gente pode pensar que tudo está perdido, na verdade. Não, as pessoas são 100% desonestas. Mas todas as pesquisas científicas, comportamentais, elas mostram que as pessoas 100% desonestas, elas são pouquíssimas, assim como as pessoas 100% honestas. Aquela que é incapaz de pegar qualquer coisa que não seja seu. Ou aquela que sempre procura ter vantagem em tudo. Esses extremos, eles são minoria. Na verdade, a maioria da humanidade está num processo de transição mais ou menos honesto, mais ou menos desonesto. Então, todos nós temos virtudes, todos nós temos forças pessoais, todos nós temos potencial de desenvolvimento. A psicologia positiva veio mostrar isso. O professor Martin Seligman, nós já falamos sobre o professor Martin Seligman, ele estudou 24 forças pessoais que compõem mais de 3.000 anos de história da humanidade, mais de 200 culturas diferentes. Aqueles 6 grupos principais que compõem as macrovirtudes que fazem parte de toda a cultura da humanidade. Aquelas 24 forças pessoais, nós podemos desenvolver. Então é preciso que tenhamos autoconhecimento, tenhamos autoestima, gostemos de nós próprios. Isso é autoestima, é a valorização de nós próprios. E deixemos de nos comparar nesse mundo das redes sociais, onde a gente vê apenas a questão epidérmica e não vemos a profundidade. Nós somos muito mais do que a expressão de nossos posts ou dos nossos stories no Instagram. Nós somos seres humanos em essência, criados e destinados à felicidade, a vencer os desafios. É por isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso sentido de vida, é ser, não é ter. O homem do século XX, do século XXI, valoriza o ter. O ter é importante, mas até determinado ponto. Será que a gente perdeu a empatia pelo próximo? E a gente não vê que a gente tem demais e outro tem menos? Mínimo, abaixo do mínimo necessário? É preciso que tenhamos autoestima para chegarmos no terceiro ponto, que é a autodeterminação. Que aí sim, é você dizer para si próprio que você não vai atravessar aqueles limites, que você vai seguir a sua consciência, que você vai respeitar a si próprio e respeitar o próximo. Vai dizer para ele com todo amor, com toda paciência, mas você vai dizer não, porque é importante para você dizer não. Porque isso é ético, isso é social e isso é biológico.
Seja firme, diga não. Diga não sem agressividade. Diga não com amor no coração, mas saiba dizer não, meu amigo. Esse é o caminho de todos nós. É o seu caminho, é o meu caminho. É o caminho da Plena Pátria, a sua escola de felicidade. Semana que vem estamos juntos mais uma vez. Nosso querido Júnior da Paz estará de volta das suas merecidas férias lá em Salvador, na Bahia, terra maravilhosa. Um abraço para você, Elvis, meu grande líder da Bahia. Estamos aí juntos, Elvis. Admiro muito você. Então é isso, gente. Boa noite. Um beijo no coração. A Plena Pátria é a sua escola de felicidade.